aprender matemática. Então vamos calcular uma cesta básica. Mas é assim, maravilhosa essa tese, se eu puder eu mando para vocês, que é uma maravilha. Ela diz, eu não aguento mais isso de... Bom, enfim, então assim, quer dizer, a partir desse diálogo com os alunos, que os alunos, que a escola, sem esse saber dos alunos, mergulhados numa realidade em que eles sabem da exploração que eles vivem, eles sabem da saída, a escola não conseguiria fazer todo esse caminho. E eles também, a partir do que conseguiram fazer ali na escola, eles passam a ter outras alternativas. E aí se constrói, digamos assim, não é nem o saber dos trabalhadores, não é nem o saber da escola, mas é um terceiro, digamos assim, conhecimento que vai, por sua vez, realimentando esse conhecimento que a gente diz socialmente produzido e sistematizado. Bem, e aí, em relação, então, essa é uma das questões que eu acho que está colocada, então, é a terceira perna do ensino, pesquisa e extensão, é a questão da extensão, e a extensão nesse diálogo com o local, digamos, que a princípio pode ser dado pelas, eu não sei, as organizações regionais, lá no Rio Grande do Sul tem os Coredes, eu não sei, enfim, que evidentemente a gente sabe que tudo isso, assim, tá parado, é vicioso, tem vícios de... Bom, mas enfim, são estruturas que estão aí e que a escola tem condições de se articular, de mexer nisso. Outra coisa que eu falava da questão do trabalhador, aluno, e de não vê-lo sempre como carência. Então, enfim, na escolha dos cursos, tentar, porque lá no Rio Grande do Sul, no ProEja, se tem trabalhado muito com a questão, por conta da seleção, para evitar a evasão, e principalmente a evasão, os IFES têm conversado muito sobre os processos seletivos. E os processos seletivos, eles têm sido complexificados, abrangendo autobiografias, o que espera do curso, por que está fazendo aquele curso. Então a gente vê naquele aluno que ele realmente tem uma trajetória e ele tem um projeto. E ele está indo para aquele curso, às vezes, porque é completamente perdido, ou às vezes porque ele quer seguir determinado rumo. Então, nós temos visto hoje em nível de seleção. Isso ainda não chegou na sala de aula. Agora, é um bom exercício para a sala de aula e a partir dos projetos dos alunos, a escola pode também reconstruir os seus próprios projetos. E em relação à questão do local, não se vê nunca o local como um lugar paradisíaco e fora do contexto mais geral de desenvolvimento do país e mundial, enfim, como é que nós estamos inseridos nesse cenário mundial. E esse exemplo dos trabalhadores no tabaco, os trabalhadores no tabaco, a partir desse projeto da escola, a prefeitura da cidade deles tomou conhecimento, porque ele foi bem... Esse é um dos projetos da escola, tem vários, né, de pesquisa, bem interessantes. Mas a prefeitura tomou conhecimento e implantou, a prefeitura de Venâncio Aires lá. Implantou, está investindo nesse projeto como parte da Convenção Quadro, que é aquela de erradicação do fumo no mundo. Então, assim, há grandes perspectivas de investimento nesses projetos. Então, é só um exemplo para a gente pensar em todas essas articulações do local e do global, do geral e do específico, dos saberes escolares e dos saberes produzidos em situação de trabalho, na experiência, e evidentemente a gente poderia ter vários outros. E como metodologias, assim, inclusive de fazer com que os alunos tragam esses saberes, nós temos tido experiências bem interessantes na pesquisa que estão sendo inclusive usados pelos professores. Por exemplo,
aí até aquela confusão ali era para ver se eu mostrava algumas fotos, que tem as minhas orientandas estão trabalhando, e aí tem vários trabalhos, né, no Brasil, a Maria está trabalhando também, com autoimagem, autofotografia e fotografia antropológica, eu acho que chama. Então, essa minha orientanda, ela deu para os alunos máquinas descartáveis fotográficas, ela fez com canavieiros, com trabalhadores dos canaviais na Paraíba e com viticultores no Sul. Então, eles próprios fotografam. A pergunta era: como é que você participa do desenvolvimento do seu local? Eles fotografam e eles têm que explicar para o grupo de colegas o que está dito ali naquela fotografia, por que é que ele fez aquela fotografia. E muitas vezes, assim, no momento que eles começam a contar para os outros o seu trabalho, que parece uma coisa muito primária, tipo, bom, eu faço rapadura, no caso dos trabalhadores do canavial. Quando eles começam a contar, e a partir das perguntas dos outros, todos se surpreendem, eles e os colegas, do quanto eles sabem de relações sociais, enfim. Então, era isso, assim, sinteticamente, um pouco para contribuir na discussão, e depois no debate a gente pode ver mais coisas. A Naira vai tentar pôr umas fotos pra gente? Eu vou botar rapidamente uma foto. Eu queria lamentar positivamente aqui a saída do professor Dante, da professora Marisa, que eles vão pegar o avião agora. O trânsito na sexta-feira é implacável. Então eles estão saindo com a nossa tristeza. A nossa também. Com a nossa alegria. Muito obrigada, professor Dante. Exato. É uma maravilha. Mas enfim, depois a gente pode, até depois eu posso mandar para vocês se interessarem. Então nós podemos dar início à nossa conversa, ao nosso diálogo. Eu acho que os colegas colocaram as suas experiências, as suas reflexões, né, iniciais para o debate. Evidentemente que nós podemos ficar aqui aprofundando questões. E a gente espera que vocês, então, levantem algumas dessas questões de interesse para vocês.
baseada aqui um pouco nas falas, etc., mas até alguma questão que não foi abordada, se vocês quiserem levantar, é uma oportunidade de ouvir os colegas. Pois não. Então, eu gostaria que vocês se identificassem. Deixa eu só falar uma coisa que o Sebastião Neto, ele é o coordenador do IEP, Intercâmbio de Informações, Estudos e Pesquisas, e ele tem realizado um trabalho conjunto aqui com o Grupo de Trabalho de Educação e Sociedade, aqui da Faculdade de Educação, com o apoio da diretora Elisete Olerado, e nós estamos, assim, pensando, hoje esse evento é conjunto, nós fizemos um outro evento para discutir um documento tirado de uma oficina parecida com essa, mas com menor número de pessoas, sobre a questão da educação profissional e da EJA no nosso país, que foi encaminhado ao governo, né? Então, só queria apresentar, quer dizer, todo mundo conhece o Neto, eu acho, né? Mas estou certo que você não conhece. Morto Piacere. O pessoal mais velho sabe a expressão amigo da onça, né? É um cara que parece que é amigo e não é. Então, como o Céu estava falando, a gente queria ajudar a gente a colocar problema para a gente não resolver. Sinceramente, você foi falando assim, foi ficando pesado. Mas a realidade é daí para pior. O que eu queria dizer é o seguinte: acho que tem um problema enorme no Pacto Federativo, quer dizer, tem um problema que tem que ser resolvido entre as instâncias da educação, porque é o seguinte, o aluno trabalhador adulto, ele é um cara que ninguém reconhece ele como filho. É filho de ninguém. A criança sem pai. Né? Então esse é o primeiro problema. Não é? Quer dizer, a dona Rose, quando foi secretária aqui em São Paulo, fechou 4 planos da sala, com fechado em coletivo, né? É uma dificuldade enorme, o José sabe aqui, tem que fazer lista com 40 nomes para poder abrir uma turma, da quinta e oitava, não é isso, Ruth? 40 nomes, foi 39, não abre a turma, não é? Tem um problema dos municípios assumirem ou não a rede. Então, assim, temos um problema enorme na divisão das funções, das instâncias, das responsabilidades. E também não tem o dinheiro garantido para a educação de adultos. A audiência pública do ministro Haddad, eu vou ler, de alguma maneira, do ponto 8 ao 11 do Plano Nacional de Educação, que fala no alfabetismo até a educação de adultos, de alguma maneira se tangencia esses problemas. Esse documento que a Carmen citou, que a Naira assina, o Celso assina, a Carmen assina, o Dante assina, ele justamente tenta fazer uma reflexão sobre isso, que eu sou aqui dia 21. Como eu não tenho muito tempo e não queria atrapalhar o debate, eu queria dizer o seguinte: aos municípios presentes, aos acadêmicos presentes, o pessoal do IF está aqui, a professora Luz, que é o pró-reitor de educação, né? Não certo? Né? Nós estamos começando o segundo semestre um grupo regular aqui na USP, com apoio da direção da faculdade, com os municípios, para tentar fazer um encontro, pelo menos, Celso, para saber como enfrentar o problema. Resolver, não temos poder político para resolver, nós não somos autoridade. Né? Como a gente enche o saco dos governantes, né? Eu sempre cito uma pessoa que eu não tenho nenhuma simpatia política, que é o Brizola, né? Mas o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, ele praticamente naquelas condições dos anos 60, ele resolveu o problema do analfabetismo no Rio Grande do Sul. Se o cara quiser, faz. Tá? Eu era criança no interior de Goiás, minha mãe era professora de área rural. Aquelas pessoas tinham admiração irrestrita pela educação do Rio Grande do Sul. As professoras de Goiás eram tão pobres que quando criaram a APP lá, brincavam com a que era a Associação das Putas Pobres. Nós somos professores primários. Brincavam com a N delas lá. Que era um lugar de barro, poeira vermelha, uma casinha que parecia um chiqueirinho, entendeu? E chamava APP, ó, plaquinha lá, Associação de Primários, né? Que eu lembro quando começou o sindicato lá.